Olá pessoal, eu sou o professor Luan Carlos, sou professor de Anatomia Humana do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará. Estamos aqui em mais uma videoaula, dessa vez para falarmos sobre introdução ao estudo de Anatomia Humana. São conceitos iniciais e fundamentais da nossa disciplina. Espero que vocês gostem da videoaula. Caso apareça alguma dúvida, eu deixei aqui alguns dos meus contatos, então basta entrar em contato comigo, tudo bem? Para quem não me conhece, eu resolvi colocar aqui um pouco do meu currículo, então basta pausar o vídeo e ler um pouco, tá? E aí, essa primeira aula, pessoal, eu resolvi dividir ela em 3 momentos para que ela não fique muito extensa. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos ver definição de anatomia humana, abordagens para o estudo da anatomia, terminologia anatômica básica e posição anatômica. Esses serão os conteúdos abordados nessa primeira aula. Na segunda aula, nós vamos ver regiões anatômicas, planos e secções e termos direcionais. Então, esses serão os conteúdos abordados na segunda aula. E, por fim, na terceira aula, nós vamos abordar termos de lateralidade, cavidades do corpo, regiões e quadrantes abdômeno-pélvicos e variação anatômica. Tudo bem, gente? Então, como referências para essa primeira aula, eu utilizei os livros do Tortora, o Princípios de Anatomia Humana do Tortora, utilizei o Anatomia Orientada para a Clínica do Moro e utilizei o Atlas do Netter. Professor, eu posso estudar por outros livros? Pode, tá? Eu resolvi utilizar esses livros para essa primeira aula porque são livros que apresentam uma linguagem de fácil entendimento. É fácil compreender, né? Mas se vocês quiserem, optarem por utilizar outros livros, fiquem à vontade. Em outras aulas, eu vou utilizar outros livros também, certo? Mas os principais livros que normalmente eu utilizo são esses dois. E aí eu resolvi colocar as imagens desses livros para facilitar, e fazer com que vocês possam encontrar esses livros com mais facilidade. São as edições mais atuais, tanto do Tortora quanto do Moro. Tudo bem, gente? Então, o primeiro tópico que nós vamos falar nessa aula é sobre definição de anatomia humana. Então, a anatomia é o cenário, estrutura no qual ocorrem os eventos, funções da vida. Então, a anatomia humana, ela estuda a estrutura do corpo humano. E aí, existe uma disciplina relacionada com a anatomia, que é a fisiologia. Então, enquanto a fisiologia se dedica muito mais à função, a anatomia se dedica muito mais à estrutura. No entanto, não tem como não associar função com estrutura. Até porque muito da estrutura de um órgão fala sobre as principais funções que esse órgão pode realizar. Então, por exemplo, a estrutura da nossa orelha é adaptada para captar ondas sonoras, o que viabiliza a audição. Então, a estrutura dos ossos do crânio é adaptada para proporcionar uma proteção para os órgãos do sistema nervoso central que ficam situados no seu interior. Então, como eu disse, muito da estrutura de um órgão
fala sobre as principais funções que esse órgão pode desempenhar, certo, gente? Então, a anatomia é basicamente o estudo das estruturas que formam o corpo humano e as suas correlações. Então, se tiver uma palavra que vocês possam lembrar quando escutar essa palavra anatomia, essa palavra é estrutura. Tudo bem, gente? Então, a anatomia ela foi estudada inicialmente pelo método de dissecação de cadáveres, né, que consiste na secção e separação cuidadosa das estruturas do corpo para o estudo de suas relações. No entanto, hoje existem várias técnicas de imagem que contribuem para o conhecimento anatômico, além da dissecação de cadáveres. Certo, gente? Então, nós vamos sair desse primeiro tópico que tem relação com definição de anatomia e vamos para um outro tópico que é um tópico relacionado com os métodos de abordagens em anatomia. Então, as três principais abordagens para o estudo da anatomia são regional, sistêmica e clínica. Então vejam só, gente. Na anatomia existe um método que é o método sistêmico, né? É a anatomia sistêmica. Então, a anatomia sistêmica é o estudo dos sistemas que atuam em conjunto para realizar funções complexas. Então, existem muitos sistemas no nosso organismo, como por exemplo, o sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema articular, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema genital masculino, o sistema genital feminino, o sistema endócrino, o sistema tegumentar, né? O sistema linfático. Então, quando você estuda isoladamente um desses sistemas, você está utilizando um método na anatomia que nós chamamos de método sistêmico. É anatomia sistêmica. Você estuda isoladamente cada um desses sistemas, certo? Existe um outro método que nós chamamos de anatomia regional, também conhecida como anatomia topográfica. Então, a anatomia topográfica contempla a organização do corpo humano em partes principais ou segmentos. Gente, vejam só. Um corpo principal, ele é formado por várias partes. Por exemplo, aqui nós temos em amarelo a cabeça. Aqui, logo abaixo da cabeça, nós temos o pescoço. Abaixo do pescoço nós temos aqui o tronco, ó. Isso aqui é uma vista anterior, isso aqui é uma vista posterior. Então, anteriormente, nós conseguimos aqui ver no tronco. O tronco ele pode ser subdividido em tórax, que é essa parte mais superior, abdômen, e logo abaixo do abdômen nós temos a região da pelve e do períneo. Aqui na parte posterior do tronco nós temos o dorso. Além disso, nós temos um par de membros superiores e um par de membros inferiores. Então, a anatomia regional contempla a organização do corpo humano em partes principais. Então, a anatomia regional é o método de estudo da estrutura do corpo por concentração da atenção em uma parte específica. Então, por exemplo, eu posso estudar uma parte específica do corpo, como por exemplo, aqui o tórax, ó. Então, eu posso estudar especificamente o tórax. E aí, eu levo em consideração todas as estruturas que estão situadas aqui no tórax. Sejam músculos, sejam ossos,
sejam nervos, sejam vasos sanguíneos. Então, eu não levo em consideração somente um sistema, mas eu levo em consideração todas as estruturas que pertencem a diversos sistemas. Então, eu posso estudar os músculos aqui do tórax, que pertencem ao sistema muscular. Eu posso estudar aqui os ossos que estão presentes no tórax, que pertencem ao sistema esquelético. Eu posso estudar os nervos que estão aqui no tórax, que pertencem ao sistema nervoso. Eu posso estudar os vasos sanguíneos que estão aqui no tórax, que pertencem ao sistema cardiovascular e assim por diante. Então, como disse, na anatomia regional, nós não estudamos um sistema específico. Nós estudamos uma região e todas as estruturas que estão presentes nessa região, assim como as relações entre essas diversas estruturas. Por exemplo, os nervos do tórax que inervam os músculos que estão aqui no tórax, né? Os vasos sanguíneos que irrigam os músculos que estão aqui e assim por diante, certo? Então, esse é o método regional, é anatomia topográfica, certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido esse método. A anatomia de superfície, né, uma parte essencial da anatomia regional é a anatomia de superfície. Então, a anatomia de superfície fornece informações sobre quais estruturas estão situadas sob a pele e quais são perceptíveis à palpação do corpo vivo em repouso e em atividade. Eu coloquei até aqui, né, pequenininho, que o exame físico é a aplicação clínica da anatomia de superfície. E eu vou mostrar para vocês o porquê que é importante conhecer a anatomia de superfície. Né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, do braço, nós temos uma leve depressão que nós chamamos de sulco bicipital medial. Aqui no sulco bicipital medial, eu consigo palpar as pulsações da artéria braquial, porque nessa região a artéria braquial ela apresenta um trajeto levemente superficial. Então, eu conhecendo o local onde fica situado o sulco bicipital medial, eu consigo palpar as pulsações da artéria braquial. Então, a anatomia de superfície é importante justamente nesse sentido, né? E aí existem vários pontos de anatomia de superfície que são importantes na prática clínica, né? Então, eu consigo ver, além desse sulco, consigo ver várias outras estruturas, né? Como o músculo bíceps braquial aqui, ó. Consigo ver o músculo deltoide, consigo ver aqui o músculo tríceps braquial, né? Consigo ver aqui o olecrano da una e assim por diante, certo? Então, aqui é a anatomia de superfície, que é uma parte essencial da anatomia regional. Certo, pessoal? Seguindo aqui para um outro método, nós temos a anatomia clínica, também chamada de anatomia aplicada. Então, a anatomia aplicada enfatiza aspectos da estrutura e da função do corpo importantes na prática clínica dos cursos da área da saúde. E aí, a anatomia clínica, ela inclui tanto os métodos regional quanto sistêmico de estudo da anatomia e enfatiza a aplicação clínica. Então vejam só, gente. Na anatomia clínica, normalmente é interessante inverter os papéis do que acontece, do que está acontecendo na anatomia regional e sistêmica. Então, por exemplo, na anatomia regional e na anatomia sistêmica, é comum, por exemplo, falarmos da seguinte maneira. O músculo X, ele é responsável por realizar uma função específica. Então, por exemplo, dentre as muitas funções
dentre os muitos movimentos realizados pelo músculo bíceps braquial, um deles é realizar o movimento de flexão da articulação do cotovelo. Na anatomia clínica, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: qual ou quais as consequências para o indivíduo se o músculo bíceps braquial parar de funcionar? Então, por exemplo, na anatomia regional e sistêmica, nós falamos o seguinte: o nervo X é responsável por inervar tais estruturas. Na anatomia clínica, nós perguntamos quais as consequências para o indivíduo se ele apresentar uma lesão desse nervo. Então, por exemplo, o nervo radial, ele inerva os músculos do compartimento posterior do antebraço. Se o paciente ele tiver uma lesão de nervo radial, quais os possíveis comprometimentos apresentados pelo paciente? Então, na anatomia clínica, nós seguimos essa linha de raciocínio. Nós sempre buscamos associar, né, determinadas lesões que os pacientes apresentam com as consequências futuras que esse paciente pode apresentar. Tudo bem, gente? Então, esses são os 3 métodos de abordagens em anatomia. Nós temos o método sistêmico, nós temos o método regional ou topográfico e nós temos o método clínico ou aplicado. Tudo bem, gente? Então, nós vamos sair desse tópico e vamos agora falar sobre um outro tópico que é a terminologia anatômica básica. Então, vejam só. Os pesquisadores e os profissionais de saúde usam uma linguagem comum. Gente, então existe uma linguagem comum de termos que são utilizados pelos anatomistas, pelos pesquisadores e pelos profissionais de saúde. Na anatomia humana, existe uma terminologia anatômica que é empregada pela Sociedade Brasileira de Anatomia e que nós devemos segui-la, tá? Então aqui nós temos o livro da terminologia anatômica e, de fato, aqui existe uma padronização de todos esses nomes que nós devemos seguir. Então, a linguagem anatômica, ela tem significados definidos com precisão que possibilitam a comunicação clara e inequívoca. Isso aqui tem relação principalmente quando eu quero relacionar as diversas partes do nosso corpo. Né? Então, por exemplo, se eu disser que o meu ombro ele está em uma posição superior ao meu cotovelo, eu vou estar falando a verdade se o meu membro superior estiver ao lado do corpo. No entanto, se eu levantar o braço, o meu cotovelo agora ele vai ficar em uma posição superior ao meu ombro. Então, para evitar esse tipo de ambiguidade, esse tipo de confusão, além de uma linguagem comum, na anatomia nós utilizamos uma posição anatômica para evitar esse tipo de confusão. Então, por exemplo, na anatomia, a posição anatômica é a posição padrão de referência para a descrição de estruturas anatômicas. Então, com o corpo em posição anatômica, é mais fácil visualizar e compreender sua organização em várias regiões e descrever as relações de várias estruturas. Professor, como que é essa posição anatômica? Em anatomia, a posição anatômica é essa daqui, ó. Então, na posição anatômica, a pessoa ela está em pé e encarando o observador. A cabeça está nivelada
e os olhos estão dirigidos anteriormente ao nível da linha do horizonte. Os membros inferiores estão paralelos, com os pés apoiados no solo e voltados anteriormente. Os membros superiores estão ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Então, sempre que eu quiser relacionar as diferentes partes do nosso corpo, nós sempre devemos levar em consideração a posição anatômica. Então, se eu disser agora que o meu ombro ele é superior ao meu cotovelo, o ombro sempre vai ser superior ao cotovelo, porque sempre eu vou levar em consideração a posição anatômica, certo? Então, sempre nós devemos levar em consideração a posição anatômica para relacionar as diversas partes do nosso corpo. Professor, o que é superior, o que é inferior, o que é medial, o que é lateral, o que é proximal, o que é distal? Na segunda aula, eu vou falar sobre esses termos, tá? Sobre esses termos direcionais. Eu vou explicar direitinho para você o que é superior, o que é inferior, o que é medial, o que é lateral, o que é proximal, o que é distal, o que é superficial, o que é profundo, tá? Então, na segunda aula, eu vou explicar com detalhes para vocês tudo isso, certo, gente? Então, conseguiram entender aqui a posição anatômica? Então, sempre levem em consideração a posição anatômica, tá? E aí, gente, para finalizar essa primeira aula, o que acontece? Como acabamos de descrever, na posição anatômica, o corpo está em posição vertical. E aí vocês pensam, professor, mas se o corpo ele estiver deitado, como que eu denomino, né, esse corpo deitado sem estar na vertical? Então, olha só. Quando a pessoa ela está deitada com a face voltada para baixo, ou seja, quando ela está deitada com a barriga voltada para baixo, de barriga para baixo, nós chamamos essa posição de decúbito ventral. Por quê? Porque a parte anterior do corpo, anterior como sinônimo de ventral, né, a parte anterior do corpo está apoiada em uma superfície. Então, esse tipo de posição nós chamamos de decúbito ventral. Quando a pessoa está deitada com a face voltada para cima, né, ela está deitada de barriga para cima, o nome dessa posição é o decúbito dorsal. Por quê? Porque a parte posterior do corpo dela, né, o dorso dela, está apoiado em uma superfície. Então, decúbito ventral, a pessoa está deitada com a face voltada para baixo, né, está de barriga para baixo. Decúbito dorsal, a pessoa está deitada com a face voltada para cima. Ela está deitada de barriga para cima. Tudo bem, gente? Conseguiram entender esses conteúdos da aula de hoje? Caso não tenha entendido, como disse, pode anotar a dúvida e entrar em contato comigo, certo? Que eu posso ajudar vocês. Então, vamos encerrar essa primeira aula nesse tópico, tá? Nas próximas aulas nós vamos continuar com o restante dos conteúdos. Tudo bem, gente? Então, espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa, fala comigo e até a nossa próxima aula, certo, gente? Um abraço.